Oi, galera! Primeiro quero dizer o seguinte, todos os nomes que aparecem nessa história foram alterados. Você vai entender o porquê já já. Eu quero esquecer e nunca mais ter que reviver o que eu passei naquela época. Então, Jorge e eu nos conhecemos numa festa. Estávamos sentados um do lado do outro no sofá, mas cada um em seu celular. Eu ri de algo que vi no TikTok. Quando olhei pro lado, nos entreolhamos. Ele estava olhando pra mim, sorrindo. A última vez que eu ri assim faz uns 3 anos, ele disse. Conversamos durante a festa toda. Mais tarde naquela noite, falamos no telefone. Nos encontramos novamente no dia seguinte. Fomos jantar em um restaurante chinês e decidimos começar a namorar. Tiveram alguns motivos para tudo ter sido tão rápido. Estávamos chateados com nossas famílias por não dar atenção pra gente, nos sentindo sozinhos. Nós dois ficávamos deprimidos com frequência. Queríamos arrumar nossas coisas e ir embora. E nenhum de nós tinha um relacionamento há muito tempo. Rapidamente preenchemos a vida um do outro. Estávamos sempre juntos, conversando por telefone ou mandando mensagens um pro outro. Se Jorge não tivesse notícias minhas por 10 minutos, ele escrevia Ruivinha? Como você pode imaginar, ele me chamava assim por causa do meu cabelo. Mesmo não sendo muito criativo, no começo eu achava que era fofo. Mas depois de ver a mesma mensagem 1000 vezes por dia, eu comecei a odiar. Ele queria saber o que eu estava fazendo o tempo todo. Rapidinho, descobri por que ele agia desse jeito. Um dia, depois da escola, eu fui no salão de beleza com a minha mãe. Eu estava muito entretida e eu esqueci de olhar o celular. O celular estava no silencioso, então eu não escutei que ele estava me ligando e mandando mensagem pra mim. Quando eu liguei de volta, ele começou a chorar. Ele parecia estar muito preocupado. Ele sabia que eu estava no salão, mas continuava perguntando onde eu estava. Eu dizia, mas ele não acreditava. Ele queria mais e mais detalhes para provar que eu não estava mentindo. Isso continuou a noite toda. Eu fiquei sem paciência e parei de responder. Ele ficou ainda mais bravo e desligou na minha cara. Às 4 da manhã, eu ouvi meu celular tocar. Eu pensei que eu estivesse sonhando, mas era real. Jorge queria fazer uma chamada de vídeo. Eu fiquei preocupada e atendi na hora. Ele estava muito bêbado. Eu entendia apenas metade do que ele dizia. Ele estava falando muitos palavrões. Ele pensou que eu estava traindo ele e que eu fazia isso apenas para ver ele magoado. Na verdade, ele disse que era só por isso que eu estava com ele, que eu me alimentava da tristeza dele. E eu sabia que a maneira mais rápida de fazer ele infeliz era traindo ele. Eu fiquei tão chocada que eu não consegui dizer nada. Ele desligou na minha cara novamente. Deitei na cama. Eu devo estar sonhando, disse para mim mesma. Esse pensamento me acalmou e acabei adormecendo. Eu acordei com uma dor de cabeça terrível. Olhei as chamadas recebidas no meu celular. Sim, o Jorge tinha me ligado. Verifiquei a hora e a duração da ligação e percebi que não tinha sido um sonho. A gente tinha acabado de começar a namorar, eu não estava apaixonada por ele nem nada. Éramos só 2 adolescentes, nos conhecendo, então decidi terminar tudo. Na verdade, o relacionamento acabou na noite passada. Eu estava caminhando para a escola e pensando em tudo isso quando de repente vi o Jorge. Ele disse que queria conversar comigo por 5 minutos e que poderia explicar tudo. A contragosto, me sentei em um banco com ele. Não fui eu quem te ligou ontem à noite, ele disse. Zombando, eu perguntei, quem era então? Seu irmão gêmeo? Não, eu não tenho irmãos gêmeos. Fisicamente era eu, mas era a minha outra personalidade, ele disse. Eu olhei para ele. Ele parecia bem sério. Você quer dizer tipo aquele filme Fragmentado? Sim, ele respondeu. Mas no filme o homem tinha 24 personalidades. Eu tenho só 2. O meu outro eu aparece quando eu tô muito estressado ou triste. Não tinha certeza se acreditava nele ou não. Perguntei com apreensão. Bem, você tá tratando isso? Não, porque eu nunca tinha me comunicado com alguém no mundo externo antes. Ele tem um diário e escreve suas experiências sempre que toma o controle. Eu descobri de manhã o que ele fez com você pelo diário, ele disse. Eu não conhecia o Jorge muito bem, mas não parecia que ele estava mentindo pra mim. Me levantei e disse, eu tô realmente abalada. Preciso de uns dias pra pensar e também tô atrasada pra escola. Ele também se levantou e começou a falar em voz baixa como se fosse pro outro Jorge não ouvir a gente. Por favor, não diga essas coisas. Não sou uma pessoa perigosa, mas não consigo controlar ele. O que você disse pode chatear ele. Naquela noite eu conversei com a minha mãe sobre tudo isso. Ela começou a rir. As coisas pelas quais vocês brigam são muito diferentes de quando tínhamos essa idade. Nós assistíamos os filmes de Hollywood. E vocês vivem eles. Mãe, acho que ele tá dizendo a verdade. Você pode falar com meu pai sobre isso? Eu perguntei. Ela fez uma cara feia. Não incomode o seu pai com essas coisas bobas.
Ele está trabalhando em 2 empregos para cuidar da gente. Quer saber quanto custou o tratamento dentário do seu irmão no mês passado? Ela disse. Não quero, eu disse com raiva. Eu espero que você não se arrependa depois de não me levar a sério. Eu realmente não sabia o que fazer. Precisava compartilhar isso com alguém e pedir conselhos. Pesquisei no Google transtorno de múltiplas personalidades. Li algumas páginas e fiquei ainda mais preocupada. Eu poderia tentar pedir ajuda aos pais do Jorge, mas eu ainda não tinha conhecido eles. Eu nem sabia onde ele morava. Ele só mencionava o bairro em algumas das nossas conversas. Seria uma boa ideia ir à polícia? Eu tinha certeza absoluta que não me levariam a sério se nenhum crime tivesse acontecido. Jorge não tinha me telefonado desde a nossa conversa de manhã. Talvez a sua outra personalidade tenha me ligado, mas ele achava que eu estava traindo ele. E ele achou isso simplesmente porque não conseguiu falar comigo por algumas horas enquanto eu estava no salão. Então ele também não era normal. Sim, eu tinha um namorado louco e não tinha ideia de como me livrar dele. Na manhã seguinte, tinha 93 mensagens no meu celular. Você deve estar pensando que eram do Jorge, né? Não, eram todas de desconhecidos. Acho que o Jorge entrou na internet e publicou que eu tinha traído ele e compartilhou meu número. Essas mensagens eram de pessoas que queriam punir uma traidora. Li 5 ou 6 delas. É inacreditável como as pessoas podem julgar e até ameaçar alguém que nem conhecem. Eu recebi ainda mais mensagens antes do meio-dia. E, finalmente, o Jorge apareceu. Ele me ligou quando eu estava indo para uma loja. Não fui eu quem publicou o seu número, foi ele. Ele tem vontade própria, eu também tenho medo dele. Ele só aparece quando eu tô muito triste. Eu tô implorando, por favor, não me deixa triste, temos que fazer as pazes. Ou então, isso pode ser terrível para nós dois. Eu tava muito chateada. E eu comecei a chorar. Ele continuou falando, mas eu tinha parado de escutar. E eu joguei meu celular no meio da rua. E em seguida, um carro passou por cima. E depois outro. Eu só queria me livrar dele. E o primeiro passo foi destruir o meu celular para que ele não pudesse me ligar mais. Eu voltei andando para casa muito nervosa. Ele poderia estar em uma esquina me esperando. Mas nada aconteceu. Eu me acalmei quando cheguei no meu quarto. Ele não podia mais me ligar. E se ele me abordasse na rua, eu iria gritar e pedir ajuda. Eu iria até a polícia se fosse necessário. Sim, a coisa certa a fazer era terminar esse relacionamento de uma vez por todas. Eu estava pronta para lutar por isso. Nada aconteceu no dia seguinte, ou no outro dia, e no dia depois desse. Eu ainda sentia que algo ruim iria acontecer, mas tudo parecia estar bem. Então, eu comecei a relaxar. Parecia que meu namorado psicopata agora era meu ex-namorado psicopata. No domingo, eu estava assistindo coisas no YouTube quando a minha mãe entrou no quarto em pânico. Meu irmão tinha ido ao treino de basquete mais cedo. Ele deveria ter voltado para casa naquela hora e não estava atendendo o celular. Minha mãe ligou para o treinador. Ele disse que o Lipe tinha saído com os outros quando o treino terminou. Meu irmão tinha só 9 anos. A quadra de basquete ficava perto de casa, então ele voltava andando sozinho. Enquanto minha mãe pensava no que fazer, eu comecei a ter aquele sentimento ruim de novo. O Jorge seria capaz de fazer algo assim? Sim, era possível. Será que eu deveria dizer isso à minha mãe? Finalmente decidi que tinha que contar pra ela. Ela entrou em pânico ainda mais e ligou pro meu pai. Ele saiu do trabalho e voltou pra casa imediatamente. Minha mãe decidiu tentar encontrar o Lipe no caminho de casa antes de chamar a polícia. O celular dela tocou quando ela estava saindo. Era o Lipe. Ela atendeu desesperada. Lipe, onde você tá? Ela perguntou. Seus olhos se arregalaram. Seus ombros desabaram. Ele quer falar com você, ela disse. Ele queria falar comigo. Quem é que queria? Eu peguei o celular. Tati, é o Jorge. Eu perguntei rapidamente, qual Jorge? Tati, minha ruivinha, na verdade, existe apenas um Jorge. Eu sei que eu te assustei, eu menti pra você. Eu não tenho uma segunda personalidade. Eu pensei que você me aceitaria de volta se eu te assustasse. Eu te amo muito. Por favor, me perdoe. O Lipe tá comigo, mas ele tá completamente bem. Essa era a única maneira de te fazer me escutar. Minha cabeça tava a mil. Ele tinha sequestrado o Lipe pra fazer as pazes comigo. Ele machucaria o Lipe? Jorge, onde você tá? Solta o Lipe, ele é muito pequeno. Ok, eu vou te encontrar. Você pode me ligar do celular do Lipe. Vamos nos falar através dele. Mas o Lipe tem que voltar pra casa agora. Ele ficou em silêncio por um tempo. Provavelmente estava pensando no que fazer. Ok, eu vou deixar o Lipe na sua casa. Eu tô com o carro do meu pai. Posso ir te buscar, então? Eu realmente preciso falar com você, ele disse implorando.
Eu não posso te encontrar no estado que eu tô, mas podemos nos encontrar na segunda. Poderemos conversar o quanto você quiser. Mas, por favor, traz o Lipe pra casa, eu disse. Meia hora depois, meu irmão tava em casa. E disse que o Jorge o abordou no caminho de volta do basquete. Ele disse que era meu amigo e que poderia me levar pra casa. O Lipe ingenuamente acreditou nele. Graças a Deus, o Jorge foi legal com ele. Tudo foi resolvido antes que o Lipe pudesse entender o que estava acontecendo. O meu pai foi à delegacia para registrar uma queixa. O que o Jorge fez foi um crime grave, com uma pena alta. Mais tarde, a gente descobriu que quando você sequestra uma criança, a pena aumenta em 50%. Eu nunca mais vi o Jorge. Ele também não me ligou. Mas eu tenho quase certeza de que um dia ele vai me abordar na rua. Eu espero que isso não aconteça, mas se acontecer, não vai ser nada bom, porque eu não tenho mais medo dele. Eu só sinto pena por ele.